E eu também dedico um minutinho para destacar alguns pontos. O paciente que tem epilepsia e ele está sendo submetido à medicação, ele tem uma rotina complexa. Por quê? Ele depende de remédio todos os dias, por anos. Às vezes a gente tenta suspender o remédio por um tempo, não consegue. Então é um paciente que ele tem por rotina tomar remédio. E como toda rotina, é passível de esquecer, às vezes. Segundo ponto, infelizmente no nosso país, nem todo mundo tem um acesso adequado à saúde. Então, por vezes, ele está sem a receita para pegar o remédio. Por vezes, ele não tem comprimido e ele não tem uma receita de resgate. Por que eu dedico esse tempo? Porque em algumas emergências que eu trabalho, pode ficar assim, poxa, olha, o paciente epilético não está tomando remédio. Não, calma lá. É complicado isso aí. Tem uma série de variáveis. E cabe ao médico entender isso também. E por último, o quarto ponto é a educação em saúde no Brasil. Isso independe de classe social. Em todas as classes sociais, eu percebo erros em relação ao uso de fármacos antiepiléticos de modo errado. Tomada de remédio em horário errado, subdose de tratamento, porque tem uma série de receios, ok? Então, se porventura você encontrar como um fator mais comum, oriente o paciente, ok? Bom, segundo ponto, libação alcoólica e intoxicação. Terceiro, infecções do sistema nervoso central, das mais diversas, meningite, encefalite, neurocripto, ok? Epilepsia refratária. Aqui já é um caso no qual o paciente tem alguma síndrome epilética grave e ele depende de 2, 3, 4, às vezes 5 classes de medicação para se manter sem crise. Esse paciente tem uma facilidade para fazer estado de mal. São pacientes já graves, carregando por vezes sequelas, ok? Quarto ponto, trauma e hipóxia. Aqui eu destaco também pós-afogamento, para quem trabalha em regiões que existe essa possibilidade, ok? E distúrbios infectometabólicos. Distúrbios infectometabólicos, distúrbios infectometabólicos, distúrbios infectometabólicos. Vou deixar bem destacado para a gente não esquecer. Isso é muito comum. Solicitem a sua propedêutica complementar necessária para excluir isso, ok? Bom, menos comuns, causas imunológicas. Doenças mitocondriais, também de caráter raro, ok? Outros agentes infecciosos, doenças genéticas, tumor cerebral, doenças autoimunes, fármacos recentes, fármacos novos, que pode ter como efeito colateral em bula, algumas toxinas e alguns medicamentos que são vendidos sem bula. E com o advento das vendas pela internet, saiu uma matéria recente sobre isso, tem muito comprimido sendo comercializado que a gente não sabe o que tem dentro. Ok? Então, por vezes, se você tiver acesso, às vezes esse comprimido você vai ter que reter um para saber o que é. Principalmente se o paciente desenvolver alguma das síndromes de intoxicação, síndrome colinérgica, anticolinérgica, você tem que ter um para poder ligar para o centro de toxicologia, para ter uma ideia do que se trata. Eu destaco aqui também medicações para emagrecer, que são formuladas e nem tudo é colocado na receita. Isso também é comum. Ok? Eu já atendi um caso esse ano nessa questão. Aí depois vai observar que tinha alguma anfetamina que o paciente não tinha conhecimento, coisas do gênero. Bom, a classificação. A neurologia em geral adora um nome, adora um método de classificação e adora discutir isso em grupo e mudar o nome. Então, assim, quando chega uma classificação, já está discutindo outra. Aqui eu vou fazer uma classificação muito mais simples, também seguindo um padrão, respeitando a didática. Não vou discutir a nova classificação do ILAIE que está em vigência. Eu quero que vocês tenham em consciência que o paciente pode ter um status epiléticos convulsivo, do tipo generalizado, ou não convulsivo. Então, esse slide está aqui exclusivamente para discutir um pouquinho do status não convulsivo, que muitos nem sabiam que era possível. Às vezes não tem essa informação na faculdade, não tem essa informação na residência. Vamos lá. O status epiléticos convulsivo é o paciente que já tem por cultura esses movimentos tônico-clônicos, todo mundo conhece, a família fala, ele teve convulsão, ele teve acesso, que são os nomes, né? E, em geral, é tônico-clônico, mas pode ser mioclônico, clônico, só tônico, pode ser focal a princípio, ok? Você vai ver uma esterilização motora só num lado do corpo. E você tem o status não convulsivo. O que é isso? Em geral, você observa também em pacientes internados para ter essa suspeita. Então, chega a seguinte, ligam na emergência, olha, você pode, por favor, subir para avaliar um paciente? O paciente de 65 anos que está internado,
para tratar alguma infecção e ele está com nível de consciência baixo. Você avalia a consciência do paciente, a priori não observa nada de estranho. A sua inspeção, você observa um pequeno movimento labial, uma pequena mioclonia. Você estimula o paciente, ele não responde. Você faz o exame pupilar, pupila fraca reagente. Algo estranho está acontecendo. Ele pode sim estar em status epiléticos, estar em estado de mal, só que sem exteriorização de movimento. E esse paciente carece de tratamento tanto quanto o que tem os movimentos. E por vezes, isso passa batido. E esse paciente fica horas. Até se porventura ele passar para um status convulsivo generalizado, e aí sim receber o tratamento, ok? E também sabe-se que o status não convulsivo também causa injúria neuronal. Menos do que o convulsivo, mas causa bastante. Outra classificação. Classificação agora em relação ao tempo. Okay? Em relação ao tempo, você pode ter um status epiléticos ou um estado de mal iminente. Iminente, agora, é uma crise contínua ou intermitente, sem recuperação com mais de 5 minutos, igual eu já destaquei. Você pode ser um estado de mal estabelecido, uma crise que está durando mais de 30 minutos. Você pode ter o estado de mal refratário, que, a despeito das suas medidas, ele está durando mais de 60 minutos. Então, é uma classificação que envolve o tempo, ok? E não o tempo em que você está vendo o paciente, o tempo relacionado à crise. Bom, vamos seguir com o nosso objetivo de tratamento. Objetivo do tratamento. Primeiro, cessar a crise. Mas o que eu vou precisar para cessar a crise? Para cessar a crise. A gente vai usar tudo o que precisar, mas a gente vai cessar a crise. Segundo ponto, prevenir a injúria neuronal. Então, não adianta só medicar. Tem que entregar oxigênio, tem que ter via aérea, tem que ter um cardiovascular ok, funcionando. Tudo isso vai ser vigiado pelo médico da emergência. Terceiro ponto, maximizar o aporte de oxigênio, para evitar hipóxia. Quarto ponto, buscar a causa, sempre que possível. Buscar a causa. Quinto ponto, diminuir a morbidade e a mortalidade do estado de mal. Dos diversos trabalhos, atualmente esse algoritmo de 2016 da Epilepsy Currents é o que é mais utilizado, e eu destaco um ponto interessante. Sempre que vocês forem pegar guidelines que não são nacionais, vocês vão encontrar medicações que tem lá, que não tem aqui. Isso, às vezes, é um desconforto para quem está estudando e fala, poxa vida, droga de escolha é o lorazepam, EV, não tem. Pois é, não temos no Brasil. Levetiracetam EV, também não tem. Então, a maior parte dos guidelines são adaptados para a nossa realidade. E as drogas estão chegando, e algumas drogas estão sendo validadas para uso do Brasil, e a coisa vai chegando. No nosso caso aqui, não temos lorazepam EV em emergência, que é a droga de escolha, ok? Não temos fosfofenitoína, temos fenitoína. E não temos o levetiracetam EV, temos LVO. Ok? Então, são adaptações que vocês vão encontrar quando estudar guidelines. Bom, voltamos para o nosso livrinho de plantão. Como proceder? Nós temos 3 passos. Primeiro é a fase de estabilização. Você já conhece a sua sala de emergência, você já conhece a sua equipe. O paciente dá entrada em crise. Você está junto com uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, ou algum outro colega. Você começa, faz o A, o B e o C. O paciente em crise. Alguém que está junto contigo já inicia o processo de monitorar os sinais vitais. Com isso também a monitorização cardíaca. Alguém já coloca um oxímetro, se baixo, oferta oxigênio. E nesse tempo estima-se por cima o tempo da crise. Não tem como inquirir, às vezes, a família, nossa, exatamente, mas você consegue estimar, porque o corte é o quê? Mais ou menos 5 minutos. Dá para a gente ter uma noção. E por último, né, mais em 5 minutos ainda, dosar a glicemia. Então, avaliação de via aérea, monitorização de sinais vitais, ofertar oxigênio, monitorização cardíaca e dosar a glicemia. Isso em 5 minutos. É difícil fazer isso em 5 minutos. Um dia eu cronometrei e dá mais. Dá 7, dá 8 minutos. Porque 5 minutos parece muito tempo. O que a gente precisa? Treinar a equipe, treinar. Até chegar nessa média. Bom, e se tiver com hipoglicemia? Conduta para hipoglicemia. Menor que 60 mg por decilitro, de 4 a 5 ampolas de glicose a 50% EV. Nesse caso, se você não obtiver a história, pode adicionar tiamina também. O ponto é,
faça rápido a glicose. Agora, uma dica prática, que auxiliares de enfermagem, enfermeiros conhecem e por vezes a gente não tem essa mão. A glicose, quando feita rápida na emergência, se você tiver um acesso venoso, você pode perder essa veia. Ok? Então, se você precisa dessa veia para alguma outra coisa, você pode pedir 2 acessos. Se não conseguir, você pode ofertar isso off-label, mas você pode ofertar uma primeira ampola de glicose VO. Ok? Então, você tem que ter opções. Fato é, oferte glicose. Qual é a conduta padrão? 4 a 5 ampolas a 10 ml de glicose, 50%. E por que você está citando as outras? Porque pode ser que você não tenha o acesso. Então, você precisa de opções. E o acesso venoso periférico. Assim que colher, uma equipe padronizada já tira alguns tubos para exames gerais. Então, você vai precisar de hemograma, você vai precisar de eletrólitos, vai precisar de função renal, vai precisar de função e lesão hepática. Então, você já solicita esses exames, e esses exames vão correndo enquanto você está na emergência. Ok? Beleza, fiz a primeira parte, de 5 a 20 minutos. Dê um benzodiazepínico. Qual? Dê um benzodiazepínico. Mas eu li um estudo, dê um benzodiazepínico. Não atrase, ok? Então, o que temos de escolha no Brasil e com facilidade? Diazepam. O diazepam é um benzodiazepínico, ele é apresentado 10 miligramas, ampola, 2 ml, ok? Essa é a dose, de 0,15 a 0,2 miligrama por quilo dose. O que eu costumo fazer para ganhar agilidade na equipe? Calculo para 75 quilos todas as drogas. Droga vasoativa, droga para parada, tudo. Calculo para 75 quilos, porque é a média. Você tem que ter velocidade. Imagina, você está lá e você pega, só um pouquinho, vou pegar a calculadora aqui, é 0,15 miligrama quilo, 62, né? Gente, seja rápido, dê um benzo, ok? A infusão é lenta. Não adianta você pegar e pôr tudo de uma vez. Poxa, Laura, mas a hora que eu injeto tudo de uma vez, a crise para. De fato, ela para. Mas ele pode fazer em seguida uma hipotensão, ele pode em seguida rebaixar demais, você vai ter que entubar ele. Então, é um pecado eu fazer isso tudo de uma vez? Bom, do ponto de vista da crise, não, porque você está cessando a crise. Agora, do ponto de vista da morbidade, é grave. Porque você está ampliando a morbimortalidade do paciente sem necessidade. Você causou aquela hipotensão, você causou aquela hipóxia. Então, a gente tenta segurar a mão para fazer o necessário. A mesma dica, use seringas pequenas. Vem 2 ml numa ampola de diazepam. Não adianta você pegar uma seringa de 10. Você não vai conseguir fazer isso lentamente. Porque a velocidade de infusão é de 2 a 5 miligramas por minuto. Então é o quê? 1 ml da sua seringa no primeiro minuto, 1 ml no segundo minuto. É melhor uma seringa de 5, uma seringa de 3. Posso diluir em soro? Não pode. Não dá certo. Você não sabe exatamente o quanto você está fazendo de medicação. Ele não dilui de modo homogêneo. Outras coisas que eu já ouvi. Posso puxar um pouco do sangue do paciente e chacoalhar? Não pode também. Então, são coisas do dia a dia, porque esse curso tem um ponto prático muito interessante, né? Bom, fez os primeiros 10 miligramas. Posso fazer mais? Pode. Você pode fazer mais 10 miligramas. E sempre observando o paciente. A, B e C. Ok. Dei o benzo. Adiantou? Adiantou. Ótimo. Fico tranquilo, monitorizo o paciente e vou para os próximos passos. Buscar a etiologia e sempre de olho no paciente. Resolvi a crise dele com uma medicação. Mas, se o paciente não melhorar, a gente segue para o próximo passo. Bom, só para citar aqui, né? Cuidados. Depressão respiratória e hipotensão. Esses são os efeitos colaterais comuns do diazepam. Próximo passo. Poxa, nesse cenário eu não tenho acesso. É um paciente renal crônico ou é um paciente com uma ICC, está muito demasiado, eu não consigo pegar o acesso. O que eu posso fazer? Faz IM. Aí no IM a droga de escolha é o midazolam. Ok? Então, olha, para maior de 40 quilos é uma ampola de 10 miligramas, para 13 e 40 quilos é meia ampola. Dose única. Isso te habilita também a tratar um paciente pediátrico, um paciente adolescente. Porque o médico de emergência, ele é médico de emergência. Quando acontece uma emergência, a gente não fica procurando. O paciente vai no primeiro hospital que ele encontrar. Então, você também tem que estar apto a tratar um paciente de 10 ou 12 anos que tiver uma primeira crise. Tem que estar no seu caderninho, ok? Então, o midazolam é uma opção.
Poxa, tem outras opções? Tem. Você tem outras opções com nível de evidência um pouco mais baixo, mas são efetivas. Você pode usar o midazolam bucal. Para quem trabalha com atendimento pré-hospitalar, às vezes é uma opção. Se o paciente está em ferragem e tendo uma crise, bom, dos diversos cenários possíveis, ok? Você pode usar midazolam intranasal, você pode usar o diazepam retal, você pode usar até o fenobarbital como primeira escolha. Todas são um pouco inferiores ao diazepam e ao midazolam. Então é isso que a gente vai tentar primeiro. Diazepam EV, midazolam IM. Próximo passo, o paciente não melhorou. Chego a 20 minutos de crise. Preciso de uma droga adicional que tente cessar, suspender o evento que está acontecendo. Então eu posso escolher entre a fenitoína ou o ácido valproico. Em nomes comuns de emergência,